Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do programa Me'av Leben, agora falando sobre a sétima aliada para Parashá Mishpatim. Vamos fazer a brachá do estudo da Torá, Baruch Atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher bachar banu mikol kamim, venat lanu et torato, Baruch Atah Adonai, noten a Torá, amém e amém. Bendito seja o Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito seja tu, Eterno, que nos deste a tua Torá. A sétima aliá, ela vai do capítulo 23, do Passuk 26 ao capítulo 24, Passuk 14, vamos ler. E começa a Torá falando: se fizerem a minha vontade, nenhuma mulher abortará ou permanecerá estéril em sua terra. Então veja só que o Eterno promete, ele faz uma promessa de uma brachá, ok? Que nenhuma mulher iria abortar e permanecerá estéril na sua terra. Mas existe uma condição. Aqui os nossos sábios vão dizer que existem determinadas promessas ou determinadas brachot, bênçãos, que elas só se realizam de acordo com uma condição. Ou seja, que condição é essa? Se vocês fizerem a minha vontade. Se fizerem a minha vontade. Então, existe na realidade uma condição para que isso aconteça. E aí a Torá continua nesta sétima aliá. A Torá fala nesta Parashá de Mishpatim: eu completarei, o número de seus dias de vida. Eu enviarei meu terror diante de você. Eu lançarei todos os povos diante os quais você está. Você vai chegar em confusão, ok? Eu lançarei todos os povos dentre os quais você chegar. Diz que o Eterno irá colocar eles em confusão. E eu farei todos os seus inimigos voltarem suas costas, ou seja, fugindo de você. Eu enviarei vespas mortais à sua frente, atacando nos olhos, injetando o veneno. Elas expulsarão os hititas, cananitas, etc. Então, você vê como é que é a coisa. Se a gente leva uma pequena ferrada de uma pequena abelha em qualquer parte do corpo já dói, né? Tem que se colocar gelo, etc. Imagina uma ferroada nos olhos, é algo muito agressivo. E aqui o Eterno fala que, se tratando desta questão, essa agressividade, a gente vai ver que o exército não precisaria nem entrar em batalha, porque o próprio Hashem já estaria enviando, estaria guerreando pelo povo. Mas tudo isso requer uma condição. Eu não os expulsarei nem em um só ano. O Eterno falou que não iria expulsar, ok, de todos de uma só vez, para que a terra não fique despovoada e os animais selvagens do campo não se tornem muitos. Então, existe um tempo para tudo debaixo dos céus. Existia um tempo para que o povo fosse libertado do Egito, e tinha que ser no mês de Aviv, ou mês de Abib, como as pessoas falam, o mês da primavera, ok? Como a gente explicou no programa passado, que não é um período de tempo onde é agradável, não se faz muito calor, nem chove tanto, é um período bom. E então o Eterno justamente libertou o povo nesse momento. Existe um tempo para tudo. Aqui o Eterno fala também que ele não iria expulsar de completo, de todo, porque existe também um tempo para que os animais não se multiplicassem. Então você vê que na nossa vida existe um tempo para tudo. Agora, recentemente nós estaremos entrando no Rosh Chodesh, o mês de Adar, é o mês da alegria, né? É um mês em que se começa, a alegria deve ser aumentada. Nós iremos participar de Purim e etc. E daqui a pouco vem outros meses temíveis. Depois vem o mês de Pessah,
E aí quer dizer, nós temos um ciclo anual de alegrias e de tristezas, e existe um ditado na tradição judaica que mais do que aprender a sorrir, o povo judeu aprendeu a chorar também, e aprendeu mais do que chorar, o povo de Israel aprendeu a sorrir. Então existe um tempo determinado para tudo debaixo dos céus. A Torá continua falando: eu estabelecerei suas famílias, tá? Perdão, só falando que pouco a pouco eu expulsarei até que você cresça e possa ocupar a terra. Então existe um tempo também determinado para que você cresça. O Eterno não dá de qualquer maneira, Ele espera que a gente cresça para que a gente receba determinadas brachot. Eu estabelecerei suas fronteiras no Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, do deserto até o grande rio, ou seja, o rio Eufrates. Eu entregarei os habitantes da terra em suas mãos e você os expulsará da sua frente. Então a mitzvah de expulsar essas pessoas, perdão, é uma mitzvah ordenada pelo próprio Hashem. A Torá continua relatando: não faça aliança com eles, tá? Com os seus deuses, não permita morarem em sua terra, eles podem fazê-lo pecar contra mim e vocês poderão até terminar adorando seus deuses. Isso será uma armadilha, falta para você. Então lembra que eu falei no programa passado com relação, não é a discriminação de se afastar de pessoas, quando a Torá fala lá que nós não devemos acompanhar o mal, nós devemos nos afastar de pessoas ruins, não é um estado de exclusividade que eu seja melhor do que eles, não é isso. O judaísmo existe uma essência muito interessante, que todo judeu tem isso no seu coração, que diz: eu não sou nem melhor nem pior do que ninguém, eu sou apenas um Yehudi, sou apenas um judeu, só isso, nem pior nem melhor. A questão não é essa de querer ser melhor, mas o próprio Hashem fala: não permitam que morem em sua terra, eles podem fazê-lo pecar contra mim e vocês poderão até terminar adorando seus deuses. Então é uma forma de prevenção, ok? Para a gente não deixar essas pessoas morarem na nossa terra e nem fazer aliança com elas. E aí continua, fala no capítulo agora 24, do versículo do Passuque 1 em diante, diz sobre o seguinte: os israelitas fazem uma aliança com Hashem. Deus chama Moshe, Aaron, Nadab e Abiú e os 70 anciãos para subir a Deus, ou seja, mas eles se manteriam numa certa distância. Só Moshe se aproximará de Deus, outros podem chegar perto e o povo não pôde subir. Isso é o que a Torá relata. Neste mesmo dia, Moshe, fala assim a Torá, falou ao povo todas as palavras de Hashem, todas as leis, ou seja, de Bnei Noah, de Shabbat, de honrar os pais, da vaca vermelha, leis civis, dadas lá em Mará. O povo respondeu em uma só voz todas as palavras que Hashem falou, nós faremos. Ok? Moshe escreveu todas as palavras de Hashem. Ok? Ele no dia 5 diz aqui que no dia 5 de Sivan ele se levantou cedo pela manhã e construiu o altar ao pé da montanha com 12 pedras pelas 12 tribos de Israel. E aí a Torá continua falando: e ele enviou os primogênitos dentre o povo, e eles ofereceram bois como holocausto e oferenda de paz a Deus. Moshe pegou a metade do sangue e colocou em bacias, outra metade ele aspergiu no altar. Ele pegou o livro da aliança, leu alto para que o povo ouvisse. O povo respondeu: tudo que declarou, tudo que o Eterno, que Hashem declarou, nós faremos e ouviremos. Em hebraico, essa é uma frase, ou é uma afirmação muito conhecida de Naseh Venishma, faremos e ouviremos. E o que significa fazer e ouvir? Os nossos sábios vão dizer que fazer é atitude, como a gente fala, o judaísmo é atitude. Nós primeiro vamos fazer, é ter ação, e depois nós entenderemos, depois a gente vai estudar para tentar compreender e etc. Diferente
de muitas pessoas que primeiro querem entender. Não, eu só vou fazer depois que você me explicar, depois que eu entender, eu vou fazer. Né? E fala, o Midrash diz que quando antes do Eterno dar os 10 mandamentos, antes dele dar a Torá para o povo de Israel, ele foi às nações e ele perguntou para as nações, né, se elas queriam receber a Torá, e elas desprezaram a Torá. Diz o Midrash que ele chegou até os filhos de Ismael e diz: olha, eu tenho a Torá para te dar. E eles disseram: tá, o que que ela fala? Ela fala o quê? Ele disse: olha, ela diz não matarás. E ele fala: não, nós não podemos não matar, porque aqui a gente vai viver pela... E aqui diz que eles não, porque tinham algumas determinadas leis que eles faziam e não iria dar certo. E aí Hashem foi até Edom e falou: vocês querem a Torá? Edom disse: o que é que ela fala? E Hashem disse: não matarás. Edom falou: não, eu não posso aceitar ela porque eu vivo pela espada. E assim foi sucessivamente para várias nações, e cada uma delas não quiseram aceitar a Torá, porque não convinha com as expectativas deles. Assim como eu sempre falo, existem algumas pessoas, algumas religiões que usurpam a nossa Torá, pegam a Bíblia, pegam a Torá e pregam de qualquer maneira, com qualquer outra interpretação, de acordo com a sua conveniência, ok? No judaísmo é completamente diferente. Os judeus receberam a Torá e disseram: faremos e ouviremos, na Sevenishma. E fala mais, até tem uma piada, uma brincadeira, que diz que quando o próprio Hashem chegou até Moshe, diz que ele ia dar apenas uma tábua, uma lei só, uma tábua que continha as leis. E aí Moshe chegou e perguntou para Hashem, e Hashem chegou e disse: olha, você quer a lei? Moshe falou: quero. Paga alguma coisa? Ele falou: não, é de graça. E Moshe disse: então eu quero duas. É uma piada judaica, mas aqui mostra que o nosso prazer, o prazer de todo o Yehudim é fazer, e depois a gente entende, vamos primeiramente fazer porque a gente sabe que aquilo que o Eterno manda é verdadeiro. E ele pegou o sangue e aspergiu no povo e disse: esse é o sangue da aliança que Deus está fazendo pelas suas palavras, ou seja, por aquilo que vocês estão afirmando. Moshe e Arão e Nadav e Avihu e os 70 anciões subiram até Deus, então, o Deus de Israel, e sob os seus pés havia, diz a Torá, que nesse momento relata uma cena interessante, diz que havia sobre os seus pés algo como um bloco de safira, e era como a essência de um claro céu. Significa, e diz os nossos sábios, que o significado justamente dessas pedras era a dor da escravidão, e que o povo de Israel iria ser redimido, e a escravidão, a dor e a redimissão do povo de Israel, que sempre esteve diante, na presença de Hashem. Perante os dos israelitas, ele não pôs a sua mão. E aqui a Torá fala que perante dos filhos de Israel, a parte ele não pôs a sua mão, quer dizer, o resto do povo ficou de longe, mas diz que aqueles que estavam mais próximos, eles viram Deus e eles comeram e beberam ali, né? Moshe então sobe por 40 dias e fala que ele ficou 40 dias e 40 noites, ok? Deus disse a Moshe: venha a mim e permaneça aqui, e eu lhe darei as tábuas de pedra, Torá, mitzvot e escritas para instruí-los, ou seja, instruir o povo. Um outro dado muito interessante, os nossos sábios vão dizer que as duas pedras eram feitas de safira, algo muito interessante que a gente pode aprender, tá? Continuando aqui, fala que Moshe então se levantou com Yehoshua, seu servo, e Yehoshua montou então, portanto, a sua tenda, e Moshe subiu ao monte de Hashem. Ele disse aos anciões: esperem por nós aqui até nós retornarmos a vocês. E Arão e Hur nesse filho de Miriam com Caleb, ok, permanecerão com vocês. Quem tiver algum problema, que vá até eles. E enfim, essa foi a instrução de Moshe. E aí permanece a Torá trazendo outros ensinamentos interessantes. A dispersão dos inimigos da terra de Israel depende da observância ativa de todas as mitzvot. E aqui nós vemos o seguinte: mais tarde, depois que a Torá termina, que começa o livro de Yehoshua, a gente vai ver que, infelizmente, o povo, no momento da conquista,
deixou algumas dessas outras nações permanecerem, e essas nações serviram como pedra no sapato, como espinho nos olhos, como laço para o povo de Israel. E depois o próprio Hashem disse que eu vou deixar para testar o povo, ok? Para justamente trazer esse teste para saber se o povo iria permanecer ligado a Hashem ou não. Mas aqui há esse ensinamento muito interessante, de que essa dispersação dos inimigos, Israel só vai conseguir se livrar de todos os seus inimigos quando todo o povo de Israel observar ativamente as Torás. Se não observar, nós não iremos conseguir a liberdade eterna em Eretz Israel. Bem, abençoará a sua comida. Aqui nós podemos aprender que o próprio Hashem disse que ele iria abençoar a sua comida e bebida. Essa brachá de abençoar a comida e bebida, ela é dependente do que? Se a gente não se prostrar aos deuses. E também ele fala que ele banirá as doenças dentro de você. Então, banir a doença, trazer brachá sobre a comida e a bebida, isso significa se o judeu não praticar idolatria. Se não praticar idolatria, se ele não fizer isso, então Hashem vem e prospera. Aí algumas pessoas falam, poxa, por que existe tanto judeu rico por aí? Porque às vezes a pessoa está brachada, está debaixo da Torá, está debaixo dessa brachá, porque ela não adora ídolos. Então a gente pode ver que existem algumas brachot, algumas bênçãos, que elas são condicionadas ao cumprimento de algumas mitzvot. Rashi vem nos ensinar essas promessas são seguidas da condição, se você, como fala, você faça a minha vontade. Então se você fizer a vontade de Hashem, você vai receber essas promessas. Fez, recebe. Não fez, não recebe. Primeiro, não se prostre aos deuses deles. E segundo, fala, você então servirá a Hashem, a Deus. Então, só então nenhuma mulher abortará e etc. Então, como eu disse, são brachot que dependem do cumprimento dessas leis. Bênção de receber comida e saúde também está ligada a não adorar outros deuses, segundo Rashi, só para a gente enfatizar isso. E não basta só a gente não adorar outros deuses estranhos, mas devemos servir ao Eterno, a Hashem, segundo o Ramban. Então não basta só, eu não adoro, mas você tem que cumprir as leis de Tassé e não cumprir e Lotassé. Tem mitzvot que você não deve fazer, aliás, tem coisas que você não deve fazer, que é uma mitzvah, não faça, Lotassé, e aquelas que são afirmativas que você deve fazer, Tassé. E aqui a faísca da Hassidut vem ensinar algo muito interessante para a gente, que fala bênção ou promessa. O que é melhor? É a bênção ou a promessa? Bem, pela abstenção passiva da adoração de ídolos, os Yehudim receberam uma brachá, ok? Ele abençoará a sua comida e a sua bebida. Porém, pela observância ativa das mitzvot, os Yehudim ganharam uma promessa: nenhuma mulher abortará ou permanecerá estéril. Uma promessa é obviamente superior à bênção, a brachá, já que a última pode ou não se materializar, tá? Dependendo das circunstâncias, ou seja, a bênção, a brachá. Como explicamos, como foi explicado ainda agora, eu expliquei para vocês, ok? Mas o pensamento dos Hassidim disse que por várias razões os canais da bênção de Deus podem estar bloqueados, porque você não faz aquilo que ele manda, então, portanto, não recebe a brachá. Porém, uma promessa de Hashem deve ser concretizada no sentido literal e físico, porque promessa, se ele prometeu, ele irá cumprir. Agora, a brachá vai ficar dependendo se você vai fazer ou não, vai cumprir ou não uma determinada mitzvot, ok? E aí a Torá prossegue: se vocês me obedecerem, cumprindo minhas mitzvot e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro especial entre todas as nações. Aqui tem uma pergunta muito interessante. Mas o povo já não é? O povo não faz parte da aliança? O povo não é o povo de Hashem mesmo? Como é que ele fala: se vocês obedecerem, cumprindo minhas mitzvot e guardarem minha aliança? Existe uma aliança que deve ser guardada.
vocês serão, tá no futuro, vocês serão meu tesouro especial entre todas as nações, mas não é. Isso é pela condição? Depende, então a gente só vai ser o povo escolhido, especial, se for pela condição? Não, não é isso. Até porque a aliança foi feita, e uma aliança feita não tem como se desfazer. A questão é se você se torna especial ou não, também depende da prática de mitzvot. Bem, aí outros ensinamentos profundos vão falar sobre as duas bacias de sangue que foram usadas. Uma foi para o holocausto, outra metade para a oferta de paz, que foi expedida ao povo. O nosso povo entrou então na aliança por meio da circuncisão, diz os nossos sábios, por meio da circuncisão, por meio da imersão, o mikve, e também pela aspersão do sangue do sacrifício no altar. A aliança das partes versus a aliança do sangue. E aqui, se fosse quebrar, se você não escutar a minha voz, eu trarei uma espada sobre você, vingando a vingança da aliança. Isso está escrito lá em Vaikra 26, do Passuque 21 e 25. Então o que a gente pode aprender aqui? Existe uma determinada aliança, e essa aliança ela vem recheada de brachot, que são consequências mediante as mitzvot cumpridas, ok? E mediante o cumprimento dessa aliança, mas também ela vem com um agravante, que é a sentença: se você não escutar a minha voz, eu trarei uma espada sobre você, uma espada vingadora que irá vingar o sangue desta aliança. Então nós não temos para onde fugir, e a gente deve cumprir realmente. Assim como vem a bênção, vem também, infelizmente, as maldições. Deus o livre, não permita que todo o povo de Israel cumpra as mitzvot. E aí vem encerrando então, portanto, esse estudo com o Aftir, que vai do capítulo 24, Passuque 15 ao 18. Moshe subiu a montanha e a nuvem cobriu a montanha. A glória de Hashem descansou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias. E ele chamou Moshe no 7º dia, no meio da nuvem, e a aparência da glória de Hashem sobre o topo da montanha era como fogo consumidor perante os olhos de Israel. Moshe entrou na nuvem e subiu a montanha, e Moshe permaneceu na montanha por 40 dias e 40 noites. E aqui nós aprendemos que até a pedra fala que quando a Shekhinah, a manifestação da glória de Hashem, estava se manifestando, disse que a montanha, sobre o topo da montanha havia um fogo consumidor. E aí os nossos sábios vão dizer, Rashi vem nos ensinar, que para que exista fogo, deve existir algum material. Esse material ele é usado para quê? Para a combustão. A pedra, ela não é usada para ser combustão, a pedra não pega fogo e etc. Mas aqui vem nos ensinar que mesmo a pedra que não é utilizada como combustão, a pedra ela teve esse milagre de que ela acabou se transformando em instrumento e material de combustão. E os nossos sábios vão dizer que vale lembrar que até o Monte Sinai, até mesmo uma pedra queimou. Assim também até mesmo os atos mais triviais e mundanos podem ser elevados como o fogo e energia na inspiração para a Torá. Ou seja, até aquilo que parece não ter valor, como a pedra, você pode utilizar aquilo para que você possa, na realidade, elevar, ok, a trazer inspiração para o cumprimento de mitzvot e Torá, ok? Bem, essa paraxá é muito interessante, tem muita coisa boa para a gente aprender, tá bom? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet vechayot natan betochenu. Baruch atah Adonai notei haTorá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a lei da verdade e plantaste a vida eterna no meio de nós. Bendito sejas tu, eterno, que nos destes a Torá. Muita coisa interessante, vamos continuar estudando, ok? Sempre, e cumprindo as mitzvot do Eterno por amor, não só por temor, ok? A gente volta na próxima semana com mais um programa Me'av Leben. Shabbat Shalom, Omevorá e Leitraot. Shalom.